Em uma transmissão ao vivo, tive uma surpresa porque subiu ao live um druso que falava espanhol. E para quem não se lembra, os drusos são esse povo que está sendo perseguido em certas regiões da Síria, no Líbano. E que é os drusos, por isso agora apoiam muito Israel. Porque Israel tem defendido os drusos durante toda essa perseguição que eles sofreram por causa dos jihadistas. Vou mostrar o diálogo para vocês, porque dá para ver como muitas pessoas ao redor do mundo, que são etnias locais do Oriente Médio, estão apoiando Israel. Como os drusos, muitos curdos também, entre outros. Muitos povos apoiam Israel diante do avanço do radicalismo islâmico. E eu mostro a transmissão porque dá muita esperança de que podemos alcançar um Oriente Médio de paz e assim um mundo de paz. Como vai, irmão? Meu nome é Omarzo, nascido na Venezuela, mas de pai e mãe drusos, de Sueida. Uau, caramba! Estou muito agradecido a vocês. Queremos um dia fazer parte de Israel. Que Israel tome Sueida ser parte das forças de defesa de Israel. Estamos muito agradecidos. E o exército de Israel, eu sei que é forte, mas vocês já têm alguns soldados prontos para se alistar. E os drusos amamos Israel, somos gratos a Israel. De verdade, peço desculpas pela pessoa que estava falando com você agora há pouco. Uma pessoa que acabou de ser colonizada há 400 anos, falando com um judeu sobre Israel, é vergonhoso. Após 500 anos de colonização, falam de Jesus, de genocídio. As únicas pessoas que eu vi nascidas na Venezuela e vivendo o que acabamos de viver em Sueida com os muçulmanos, tudo. Permita-me fazer uma pausa para que o público entenda do que estamos falando. Não sei se vocês se lembram que na Síria o ditador caiu há alguns meses, há meio ano, e o poder foi tomado. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria, conhecido como Estado Islâmico, agora se chama Hea Tahrir al-Sham e assumiu o controle da Síria. E o que eles estão perpetuando nesses últimos meses é o massacre sistemático de um povo chamado drusos. Quem são os drusos? É um povo muito antigo que existe na região do Levante, ou seja, no Líbano, norte de Israel e sul da Síria. Também há outros lugares ao norte da Síria. E há uma cidade que foi muito afetada pela perseguição feita pelos sírios. Os jihadistas, para ser exato, porque alguém pode dizer que os drusos são sírios, mas foram os jihadistas muçulmanos contra os drusos que fizeram coisas tipo barbárie, tipo 7 de outubro, mas contra os drusos, tipo 7 de outubro. Refiro-me aos ataques do Hamas contra Israel, mas versão drusa, tipo, eles pegavam, eram imagens como as do Holocausto, tipo os drusos adeptos à religião. Eles têm bigode, né? E como dá pra ver, imagens, como tiram o bigode deles para humilhá-los. E não vou contar coisas mais explícitas. Mas vocês percebem que ao usar violência extrema e forçá-los a se arrastar e latir como cachorros, coisas, humilhações, massacres e sequestro de mulheres. Ou seja, Hamas copiou e colou o que está acontecendo na Síria. Deixa eu te perguntar, você vê alguma diferença entre o jihadismo do ISIS e de todos esses grupos de Yulani e todos esses com o Hamas? Existe alguma diferença ou... Não, por isso que é triste. Como eu digo, esses recém-colonizados há apenas 500 anos, quando falam de Israel, falam do Islã, falam dos pobrezinhos dos muçulmanos, pobrezinhos, o povo de... E não quer dizer de... É uma coisa que não tem palavras. Quando eu ouço, fico frustrado, como você disse. Teve uma hora que eu fiquei de cabelo em pé, esse homem não sabe o que está falando. Por que não cortam ele logo? Por que não tiram ele? Não entendo porque ficou tanto tempo com ele, mas é bom. É bom para que as pessoas vejam a ignorância que existe sobre o que é Israel, o que é o Oriente Médio, o que é... Ele não sabe, esse homem, não sabe que as pessoas que ele defende no Oriente Médio, ele, pelo que vejo, não é muçulmano. Ele seria para o que chamam de muçulmano, um kufar. E o kufar, para eles, nós somos russos, nós que falamos o idioma, falamos árabe, somos sírios, somos da mesma nacionalidade. Como não sei se você viu quando ele olhou, o Yolani, esse terrorista que está agora na Síria, o governo, que um dos seus terroristas em Sueida tem um russo ajoelhado, um homem, e diz para ele em Tachu, e diz, então ele responde, Anassuri, ele pergunta, o que você é?
Ele diz, não, eu sou sírio. Ele responde, não, nenhum sírio. Você é druso ou é... Não sou druso. Pum, matou ele. Então, essas pessoas não sabem que as pessoas que eles tanto defendem em um sistema jihadista seriam vítimas dessas mesmas pessoas que eles defendem. Vão cortar sua cabeça porque você não é do Islã. O próprio muçulmano entre xiita e sunita não se gosta, se mata. O que você está esperando? De ser um cristão, um católico, Um ateu. a defender essas pessoas que no... É muito fácil defendê-los de longe. Mas se você estivesse lá, soubesse falar o idioma, entendesse como essas pessoas falam, você não. Você não defenderia mais nada disso. 100%. É como o fenômeno das feministas. Você já viu feministas pela Palestina? E a gente diz, gays por Gaza. E a gente diz, senhora, se a senhora entrasse em Gaza, teria que se cobrir da cabeça aos pés. Ela seria reprimida. A lei deles permite agressão a elas. Gays por Gaza. A primeira coisa que fariam em Gaza, né, se colocassem ela lá, seria levá-la até um telhado e jogá-la de lá de cima. É um absurdo. Essas pessoas agem assim por ignorância. Me diga uma coisa, você acha que foi falado? Tipo, como eu expliquei pro público, basicamente, os jihadistas cometeram um genocídio, um massacre sistemático de drusos no sul da Síria. Você acha que foi dada atenção suficiente? A palavra genocídio é o que você disse, né? O que não fizeram conosco, né? O que fizeram com os... Exato. Genocídio é o extermínio de um povo apenas por sua raça. Exato. E com a intenção. Isso é genocídio. 100%. Você diz, minha mãe, toda a minha família diz isso. Ok. O que você vê na Palestina, as crianças sim, que absurdo. Pobres crianças. Mas primeiro o meu povo. Primeiro o meu povo, se você está vindo matar o meu povo, eu vou defender o meu povo. Eles invadiram Sueida. Não incomodamos ninguém em Shem, Yaramena ou Dará. Não incomodamos ninguém. Eles vieram para nossa casa para nos matar, para incomodar. O mesmo aconteceu em 7 de outubro em Israel. Israelenses tranquilos e foram até a casa para incomodar. O que você acha que vai acontecer? Que eles vão ficar de braços cruzados? Não, eles vão defender seu povo, vão defender seu país. Mas esse povo analfabeto, eu não entendo o jeito deles de pensar, o jeito de... Eu é que não sei, fico frustrado. Eu também não, isso é um absurdo. Essas pessoas precisam... Não entendo. Mas o que eu queria te perguntar, ô Marcela, você acha que foi dado? É que a gente vê a mídia, liga a televisão. Eu não tenho televisão, mas Gaza, Gaza, Gaza. Você acha que já se discutiu o suficiente sobre os drusos? O que ainda ocorre? Não. Não se fala muito, e isso não me surpreende. Como todos os canais da Al Jazeera e toda essa gente, Israel bombardeou Damasco nos primeiros dias, querendo remover o governo e controlar a cidade. E eu ficava. Mas se esse pessoal está matando a nós, os drusos, Israel está nos defendendo. Israel está nos defendendo. Israel bombardeou Damasco? Por que Israel atacou Damasco? Qual o direito deles? Graças a Israel, ainda existimos. Se não fosse por Israel, em Sueida teria acontecido conosco o mesmo que aconteceu com vocês por causa de Hitler. E nós estamos... 100%? Estamos muito agradecidos por isso. É que eu vou dar mais contexto pro público. Pro público, não sei se vocês lembram, é que eu preciso esclarecer isso. É que o tema de Gaza todo mundo já conhece, porque está em todo lugar. O tema dos drusos me incomoda. Já sobre os curdos, ninguém comenta. Também estão sendo massacrados pelos turcos, e isso. Mas os drusos, o que aconteceu é que literalmente porque sim. Bom, sim, foi porque sim. Fizeram um vídeo de inteligência artificial de um líder druso, supostamente insultando Maomé. E essa foi a desculpa que os jihadistas encontraram para ir acabar com os drusos. Já queriam acabar com eles e só buscavam uma desculpa, que foi essa. E começaram a ir em jipes, em carros armados, formando caravanas. Assim, iam até as aldeias drusas para acabar com os drusos. Os drusos, por sorte, não são como no caso dos cristãos. Ou como os alauítas ingênuos. Os alauítas entregaram quando acabou a ditadura de Assad, eles entregaram as armas. Os cristãos também nunca foram violentos na Síria. Mas os drusos não eram ingênuos, por isso mantiveram suas armas.
O que aconteceu foi que, quando os jihadistas começaram a chegar para acabar com os drusos saíram para combater, começaram a se defender dos jihadistas. E depois, Israel também bombardeou para impedir que os jihadistas chegassem nessas áreas onde os drusos têm uma população maior, a maior população ao sul da Síria, e isso repeliu os ataques. Mas ainda continuam os combates, ainda em tempo real. Só que vocês veem os meios de comunicação e lá vocês não vão ver, mas ainda está acontecendo. Quer dizer, é isso, porque isso me incomoda. O tema de Gaza vende muito, pois Israel é visto como o judeu vilão e os gazatianos como pobres oprimidos pelo opressor. Mas quando se trata de drusos e jihadistas, por que não há tanto barulho? Ou seja, eu vejo aí como fica evidente a grande hipocrisia da mídia e de todas essas pessoas, como você apontou. Isso me incomoda muito. Ravi, muito obrigado. Sou um seguidor seu. Gosto do que você fala, gosto... Obrigado. A capacidade que você tem sobre... Independente de eu não ser judeu, amo Israel. Tenho vários amigos judeus. Moro em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos da América, mas nasci na Venezuela. São todos pessoas... A mentalidade do druso em geral, porque o druso de Israel, das colinas de Golã, e o druso da Síria tinham a mesma mentalidade. Eles eram como diferentes em mentalidades, de que alguns apoiavam Israel e outros mais aqueles que falavam árabe do lado árabe. Agora tudo isso mudou. Em geral, com todos os drusos, até o druso do Líbano, porque eu fui para o Líbano e estive em Aleir. E em Aleir são só drusos, até o druso do Líbano e tudo mais. Eu tenho a bandeira de Israel atrás do meu carro. Aqui na Califórnia tem muitos liberais. As pessoas me mostram o dedo, acendem os faróis para mim na estrada e eu fico tranquilo. Por quê? Não espero muito das pessoas. Que chorem então. Gente ignorante. Então isso quando... Agora, com tudo o que está acontecendo... Todo o druso da Venezuela. A comunidade drusa na Venezuela é muito grande. Todo druso da Venezuela, todos, até agora dizem isso, minha mãe e todos. Se não fosse por Israel, quem nos trataria bem e nos protegeria? Sem Israel, todos nós já teríamos desaparecido. Agora todos amamos Israel. Queremos que Sueida se una ao Golã, que faça parte de Israel. E que tirem todos os beduínos de Aid al-Dará para tomar também essa área, e que tudo faça parte de Israel. Nós já não queremos mais ser sírios, não queremos passaportes sírios. Falamos o idioma assim por causa da história. Tem uma proposta interessante sobre a qual falo há anos na minha página. E o grande erro que os europeus cometeram no Oriente Médio foi traçar linhas e criar países fictícios. Um desses países fictícios recebeu o nome Síria pelos franceses. Mas, dentro da Síria, existem diferentes povos, etnias e, por exemplo, os curdos deveriam, se tivessem seu próprio país. Digamos, os cristãos tivessem uma ilha, porque o cristianismo no Levante é muito antigo, e os drusos tivessem seu próprio país, nem mesmo fazendo parte de Israel, ou seja, se tivessem sua independência. Se entende? Imagine um país druso. Para mim, essa seria a futura utopia do Oriente Médio, que cada etnia, que cada povo, tribo tenha seu espaço. Acho que isso diminuiria bastante as fricções. Mas, é claro, é difícil quando você tem uma religião expansionista como é o Islã. O Islã busca um califado mundial e dominar tudo, diferente dos judeus e drusos que não têm esse objetivo. Os drusos, para informar, não é possível se converter ao drusismo só se nasce druso. Ou seja, você não tem essa ambição colonialista que o Islã tem. Então, por isso, eu acredito... Para nós, você não se converte. Ninguém nasce. E aí você morre e reencarna. Você não se converte para nós. Exato. Uau. Bom, fiquei feliz em conversar com um druso em espanhol, porque em hebraico, obviamente. No exército de Israel há muitos drusos. Nas universidades convivemos com eles. Então, eles são parte do Estado de Israel, mas em espanhol nunca falei com um druso e fiquei feliz de ter um presente. Obrigado por participar. A primeira pessoa que estava falando só com você, como você já disse, que Palestina, embora a Palestina nunca tenha existido, e esse nome era usado pelas pessoas que sempre viveram lá. Até os judeus, todo mundo, eram palestinos os que estavam nessas terras. O Egito era responsável por isso durante a presença britânica.
O Egito nunca quis transformar aquilo em um país, nem mesmo para os árabes. Por que que os árabes não entram na Arábia Saudita? Por que os outros não intervêm se são sunitas como eles? Por que os países árabes sunitas não entram para ajudá-lo? E esses palestinos, isso não existe. E em segundo lugar, essas pessoas, todas essas pessoas, eram os beduínos do Beduís que vinham da Jordânia. Todos esses, talvez palestinos, de Gaza e tal, todas essas pessoas são da Jordânia. Dessa região. No Jordão, você vê os sobrenomes no Egito. Em Gaza, os sobrenomes são Al-Masri. O que é Al-Masri? Egípcio, ou seja, a nacionalidade. Os judeus, os otomanos, para zombar dos judeus, diziam: "Ah, os palestinos", porque assim nos humilhavam, entre aspas. Mas é assim, e porque eles eram e existiam, os árabes não existiam, os palestinos existiam, turcos, otomanos, judeus, drusos. Mas enfim, que vejamos dias de paz com a ajuda de Hashem, que possamos ver esses dias. Bom, eu te mando uma saudação. Shalom, que você esteja bem. Shalom. Com alegrias. Uau! Ou seja, eu disse a vocês, conversar com drusos em Israel, admiro muito vocês. Ou seja, são realmente os melhores do exército. Em espanhol, nunca na minha vida tinha conversado com um druso. Estou muito, não sei. Então estou impressionado só de conhecer drusos que falam espanhol.